Olá, boa noite a todos! Daqui Nuno Andrade para mais um vídeo. Tu és uma pessoa que te preocupas com a tua saúde, com aquilo que tu comes, para teres mais ou menos saúde. Fica atenta ou atenta até ao final do vídeo, pois eu hoje vou falar das 9 comidas top, são mais, mas vou falar de top 9 das comidas mais tóxicas que tu andas a comer diariamente. Ora, boa noite a todos. Olá, Margarida Santos, Elizabeth Alexandre, Natália Silva, Maria Costa, Minel, Cris Alves, Susana Margarida Santos. Hello, Stefan. This is Portuguese, my friend. Sorry. Olá, João Pina, Núcia Ferreira, Maria Carlos Rocha, Rosário Araújo, Teresa Neves, Mira Souza, boa noite a todos, bem-vindos e bem-vindas, Daniela Barbosa, Hilda Gaudêncio, Liliana Pereira, beijinhos e abraços a todos. Se vocês acham que as outras pessoas que não estão a ver este vídeo neste momento merecem saber estas coisas, cliquem no botão partilhar neste momento para que mais gente tenha acesso a estas informações. Nós andamos não é a primeira vez que eu falo deste tema, mas nós andamos diariamente a comer coisas que não devíamos e o resultado está à vista. É muito raro encontrar alguém que não tem problema nenhum de saúde. Que até toda a gente acha que é normal ter problemas de saúde, o que não é. Tá? E hoje vou falar aqui das comidas, portanto, partilhem a benção da saúde, façam estas informações chegar mais longe e grato por isso também, e as pessoas que vão ver também vão agradecer. Olá, Clarice, o Catarino, Fernanda Alves, beijinhos, beijinhos, olá, Nuxa, Lia Alves, Martinha, Marujo, olá, olá, Ana Paula Carvalho, olá, Elis Ruas, beijinhos, beijinhos. José Carlos Porva, abraço aí para a Alemanha. Analisa Roça, Fátima Almeida, Rita Maria, olá, olá. Lia Alves diz que adora comer, também eu, também adoro comer. Aliás, comer deve ser um prazer, não é? Mas existem algumas comidas que nós fomos habituados a comer, algumas delas, porque nos disseram que fazia bem. E não é verdade nos dias de hoje. Está bem? Obrigado também pela participação. Olá, António Faustino e Diana Vieira. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu hoje estive, mais uma vez, a ver vários vídeos de saúde, com naturopatas, etc. E mais uma vez me apareceu um vídeo sobre estas comidas. Eu já falei delas, mas está aqui muita gente nova que... Eu já falei disto se calhar há 5 meses ou 6 e há aqui muita gente nova que nunca viu, nunca ouviu e vai ficar chocado e com dificuldade em saber o que é que há de comer devido àquilo que eu vou falar. Tá? São as comidas mais tóxicas, não quer dizer que não haja mais, é o top 9 das comidas mais tóxicas que nós temos hoje em dia. Olá, Pedro Santos, Paulo Fernandes e Vitor Almeida, sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos lá começar. Vou eu começar pela primeira comida, que são os óleos vegetais. Os óleos vegetais à venda no mercado, como a canola, a soja, óleo de milho, entre outros. Todos estes óleos têm muito ômega 6. O ômega 6 é uma gordura necessária, mas os estudos mostram que nós, hoje em dia, temos, em termos de rácio, comparado com o ômega 3, nós temos um rácio de 1 de ômega 3 para 20 de ômega 6. E isto deveria estar 1 para 1, no máximo de 2 para 1, para nós termos saúde. Tá? Ao usarmos óleos vegetais deste género, e a maioria deles vem hidrogenados também no mercado, e se nós pusermos ao lume, nós estamos a adoecer mais depressa. Porquê? Porque causa inflamação.
todas as doenças começam por inflamações a nível celular. Quando nós sentimos algum tipo de dor, o problema já está lá há muito mais tempo. Tá? Além disso, estes óleos podem aumentar o colesterol, ajudam a envelhecer mais depressa. Portanto, se és uma pessoa que estás farto de ser jovem, come muitos óleos, bebe muitos óleos, porque isto vai-te ajudar a envelhecer mais rápido. Portanto, é uma coisa boa para isso. É bom para ganhar peso também. Portanto, se te preocupas com o peso, é mais uma razão. Mas, na generalidade, isto causa bastantes doenças, inclusive prejudica todas as doenças autoimunes. Além disso, além dos óleos mesmo que fossem puros, têm esta função, mas a maior parte do que se vende nos supermercados vem com um processo de conservação chamado hidrogenação. São óleos hidrogenados, que é um processo que, em vez de o produtor do óleo fazer um óleo e passado 5 dias o óleo estar rançoso, eles fazem este processo de transformação que ajuda a conservar 6 meses ou 1 ano ou mais na tómbola do supermercado. E desta forma, a indústria alimentar que produz estes óleos não tem prejuízo. E que se lixe o ser humano que vai usá-los. Tá? É assim que isto funciona. Ficam as informações. Óleos vegetais é uma das comidas mais tóxicas que existe, que as pessoas usam diariamente. Por isso mesmo é que eu pedi no início do vídeo para tu clicares no botão partilhar para partilhar estas informações. Porque há muita gente que vem do tempo dos pais, dos avós, em que se usava este tipo de coisas que são completamente diferentes do dia de hoje e que nós achávamos que era saudável porque é vegetal, por exemplo. E não é o caso, está bem? Óleos vegetais, altamente tóxico. Se tu por acaso és uma pessoa que vives fora da Europa, por exemplo nos Estados Unidos, além disso, a maior parte destes óleos são geneticamente modificados. Nem sequer é da natureza. São coisas feitas em laboratório, que ainda é muito mais tóxico, porque tem outro tipo de pesticidas e tem outro tipo de coisas. Não é da natureza, inflama ainda muito mais o corpo. Tá? Na Europa, é proibido as comidas geneticamente modificadas, mas existe sempre forma de dar a volta à questão. Tá? Eu sei que, por exemplo, o marketing consegue fazer coisas fantásticas. Tipo, nós produzimos um produto em Portugal, ele vai para o país aqui ao lado, leva um selo a dizer que foi produzido lá. E na realidade foi produzido cá. Tá? Isto acontece muito. Será que não acontece com a comida transgénica? Não sei. Mas se vives fora da Europa, tens uma grande probabilidade de estás a consumir este tipo de coisas também geneticamente modificados, porque a maior parte, 90%, é tudo geneticamente modificado das coisas que eu falei, canola, soja e o milho. Este tipo de óleos. Tá? Este é o alimento número 1. Alimento número 2 é dos que eu mais falo. Ninguém deve comer. É uma proteína chamada glúten. O glúten que os nossos antepassados comiam, por exemplo, há 100 anos atrás, não tem nada a ver com o glúten que nós temos hoje em dia. O glúten é uma proteína que existe no trigo, na cevada, no centeio. E o processo de industrialização passa por um processo hibrodização, acho que é assim o nome trazido para português. Tem mais amido do que os nossos antepassados, tem menos nutrientes, ou quase nenhuns, que os nossos antepassados, e em termos de proteína de glúten, como passa por tómbolas, há movimento, a proteína expande. É 4 vezes mais glúten do que no tempo de há 100 anos atrás. E esta proteína, ninguém faz a digestão a 100%. Ninguém. Há umas pessoas mais sensíveis que outras, mas ninguém faz a digestão a 100%. Tá? Eu vejo pais a darem pão ao pequeno almoço aos filhos, ao almoço, ao lanche. Por exemplo, pão, bolos, tudo que leve trigo, cevada ou centeio. São coisas que nós temos que... Custa muito, a mim também me custou, mas nós precisamos tirar isto da nossa dieta se nós queremos ter saúde. Tá? Ninguém faz a digestão, altamente inflamatório, rouba nutrientes ao corpo, estraga o intestino, que é onde está a maioria do nosso sistema imunitário. É para eliminar da dieta, por mais difícil que seja, tem que ser, se queres ter saúde, por mais tempo, elimina o glúten da tua dieta.
Alimento número 3, já fiz um vídeo só também a falar sobre isto, e sobre o glúten também, mas só também sobre isto, que é a soja. Que há uns anos nós começámos a ouvir dizer que a soja era uma boa alternativa para uma série de coisas. A soja é altamente inflamatório. Corrompe o sistema endócrino. O sistema endócrino é o sistema das nossas hormonas. Olhem para vocês, para as vossas amigas, para os vossos amigos e olhem à volta a ver a quantidade de pessoas que têm problemas hormonais, problemas com a menstruação, problemas da tiroide, problemas nos ovários, problemas no pâncreas, problemas, tudo o que tem a ver com hormonas, sistema endócrino. A soja corrompe este sistema natural. Além de que, se estiveres a viver noutro país fora da Europa, provavelmente é soja transgénica, que é um problema ainda mais grave. E mais grave ainda, a maior parte das pessoas não lê os rótulos daquilo que compra, mas a soja, por exemplo, existe em chocolates. Vocês vão comprar uma tableta de chocolate, se vocês forem ler, além do açúcar e de outras coisas que tem lecticina de soja, por exemplo. Tá? Por exemplo, mais grave ainda, nas comidas para bebés. Mais grave ainda, comidas para bebés. E depois nós vamos aos nossos médicos, aos nossos hospitais, e se tivermos a infelicidade de ter que lá ficar, como eu já tive também, ter que lá ficar a passar uns dias de férias no hospital, na comida do hospital tem soja. Em substitutos de refeições que muita gente compra, a pensar que está a comprar um produto saudável, com vitaminas, etc., tá? Tipo um suplemento, a maior parte deles tem soja, que não deve ter. Só há duas exceções para a soja, se ela for orgânica, por exemplo, no Japão, há muito, e fermentada. É o miso, chama-se miso inato. Se for orgânico e fermentado, é benéfico para a saúde. Porque é eliminado lá a tal substância que mexe com o sistema endócrino. Tirando isso, soja, zero. Aprendam a ler os rótulos. Se estiveres a gostar, coloca uns coraçõezinhos para eu saber se achas que estas informações são importantes, pode ajudar mais alguém a ter mais saúde. Clica neste momento no botão partilhar para que mais gente tenha acesso a esta informação, porque isto nunca vai passar na televisão, porque iria destruir muitos negócios. Tá? Boa noite a quem chegou, muita gente. Vou só aqui ler alguns comentários. Olá Maria Rocha, beijinhos. Olá Susana Santos, Info Saudável, beijinhos também. Mas a Anabela Oliveira também adora comer, eu também gosto muito de comer. Mas se a gente souber estas coisas, podemos fazer melhores escolhas. Certo? Beijinhos, Nanda César, olá Gisélia. Olá Albina, beijinhos também. Olá Maria Pinto, beijinhos. Olá Dias, um abraço. Obrigado Carla pela partilha. É tudo uma vigarice, é o marketing a funcionar. Ninguém quer saber de nós. A única coisa que eles querem, que eles se preocupam de nós é o nosso dinheiro. Mais nada. Não existe mais nada que eles se preocupem. Se vocês estiverem à espera que o governo, seja quem for, cuide de vós, da vossa saúde, que vos eduque do que é melhor e pior, podem ficar sentadinhos à espera. Olá Tita de Londres. Olá Ana Sofia de Holanda. Minela, a soja faz muito mal, fez-me muito mal, pois fez. Estamos sempre a tempo de mudar alguma coisa. Carla Duarte Miso, é soja fermentada, mas tem que ser orgânica, está bem Carla? Não te ponhas aí a comprar isso de qualquer maneira. Lá Paula Correia e Celina Nogueira, diz que concorda. Tá? Alimento número 4, já fiz um vídeo só sobre isto e chamei-lhe o veneno branco. Aliás, ele é conhecido por isso na comunidade científica que trata destas coisas naturais. É um veneno branco. É o leite convencional. Aquele alimento ótimo, maravilhoso que passava na televisão a dizer que fazia os ossos fortes. E todos nós crescemos a beber leite e estamos cheios de problemas dos ossos. Tá? Por que será? Então, se é assim uma coisa tão boa, uma das razões é que já não é produzido da maneira que também era pelos nossos antepassados. Essa é uma das razões. Se o leite fosse produzido, se for produzido de forma orgânica e que os animais andam soltos, apanham sol e comem relva, menos mal. E com moderação, menos mal. O nosso corpo consegue tolerar isso.
O problema é que não é isto que acontece, tá? O que acontece, e se for de cabra, em vez de vaca também, porque nós temos muita dificuldade em ingerir o leite de vaca. E eu estou a falar, muita gente procura como opção leite sem lactose. É igual, altamente inflamatório, tá? A lactose ainda é um bocadinho mais, mas sem lactose é inflamatório. Porquê? Porque vem cheio de medicamentos, hormonas, antibióticos, é ótimo para ganhar peso, provoca muco, catarro, problemas digestivos. Por exemplo, é alguns dos problemas que o leite provoca. Existe um estudo científico que foi feito aqui em Espanha, aqui ao lado, em que provou que quando tu vais comprar qualquer coisa ao supermercado com leite, tu estás a comprar 21 químicos diferentes, 21 drogas, entre as quais hormonas de crescimento, que é para eles ganharem mais dinheiro, né? Hormonas de crescimento, antibióticos e depois as bactérias que deveriam vir vivas, por exemplo, num iogurte, que seria um alimento bom, e era, e se for feito de leite em condições, continua a ser, se for feito de forma caseira, continua a ser, mas vem cheio de bactérias mortas. Nós precisamos das bactérias vivas para nos fazer bem. Portanto, o leite é um veneno branco. Para eliminar da dieta, é terrível, eu adoro queijo, tive que parar de comer. Leite já deixei de beber há muitos anos, mas queijo foi sempre aquela coisinha que é um problema, tá? Se tiveres uma cabra no quintal, se ela comer relva, se ela apanhar sol, e se fores tu a fazer o queijinho, ou o iogurte, maravilha, tá? Tirando isto, se vais comprar ao supermercado, esquece. Estás a destruir completamente a tua saúde. Há muitos pais que continuam a dar porque acham que é saudável, e os nossos médicos dizem que a criança tem que beber muito leite para crescer saudável com ossos fortes. Onde é que estão as pessoas da minha geração com os ossos fortes? Muito poucas. Eu sou um deles, que não tenho ossos fortes. Fartei-me de comer leite, de comer pão e beber leite. Era o meu pequeno almoço e eram os meus lanches. Desde que eu sou pequenino, até que andava na escola, sempre foi assim. Tá? É um problema sério. E fica a informação. E se vocês conhecem alguém que dá leite, por exemplo, que estou a falar agora, aos filhos, por favor, façam uma boa ação. Partilhem este vídeo com essas pessoas que têm crianças pequeninas que lhes dão leite todos os dias porque eles acham que é uma coisa saudável. Porque não é. Há muitos anos que deixou de ser. Tá? Número 5. Carne convencional. A carne convencional é o mesmo exemplo que eu dei do leite. Se a carne for produzida de forma orgânica, se o animal apanhar sol e comer as relvas da natureza, é um alimento que nós podemos comer. Não é preciso exagerar, mas nós podemos comer carne. Tem uma série de benefícios. Tá? Não é o que se passa hoje em dia. E tem benefícios porque acaba por ter, por exemplo, mais ômega 3. É uma das coisas que é benéfico. Só que hoje em dia os animais, os porcos, as vacas, as galinhas, é tudo criado em jaulas. Ou no caso das galinhas é ao monte, mas no caso das vacas e dos porcos são jaulas pequeninas em que elas não se mexem, em que são exploradas, em que comem os próprios animais, são alimentados com rações com glúten e outras porcarias, como por exemplo esteroides. Hormonas de crescimento, que faz o animal ganhar peso, para eles ganharem dinheiro. Depois a gente mete o bife ao lume, toda a gente já viu isto. A gente mete um bife ao lume deste tamanho e acabou de cozinhar e ele encolhe. Porque as hormonas de crescimento fazem o animal ganhar mais peso, e é vendido ao peso, né? E quando a água vai ao lume, evapora. Por isso é que o bife encolhe. É pena as hormonas não evaporarem com o calor. Isso é que é pena, porque elas ficam lá todas e vão nos fazer mal. Além disso, vem cheio de parasitas, por exemplo, o porco, criado nestas condições, vem cheio de parasitas. Não é uma boa opção. Animais criados em jaulas não apanham sol. Se tu vais comer um animal, tu estás a comer o que eles comeram. Portanto, se eles comeram lixo tóxico, tu estás a comer lixo tóxico.
Tá? Se estiverem a gostar, tenho aqui mais alguns alimentos. Se estiverem a gostar, coloquem uns corações. Se acharem que é importante para alguém, cliquem no botão partilhar. Se quiserem. Se não quiserem, não partilhem. Tá? Mais alguns comentários. Boa noite, Paula Correia. Não sei se já tinha visto. Não. Boa noite a quem chegou. É muita gente. Vou só ler os comentários. Lá na Ruth Pereira. Beijinhos. Celina Nogueira. Tem uma neta com 2 anos que é alérgica ao glúten. Deve ser glúten, não é? Celina. Ninguém faz a digestão ao glúten. Muita gente é intolerante, não faz a mínima ideia. Qualquer pessoa que tenha qualquer doença autoimune não pode comer glúten. Foi a causa principal do problema. Tá? Fica aqui esta informação também. Não é que eu nunca tenha falado nela, mas é verdade. Rita Maria, ai meu Deus, pois é, Rita. Está à medida que vais aprendendo estas coisas, é um problema. Porque a gente começa a ver o que é que eu vou comer, não é? É por aí que começa o problema. A gente começa a pensar o que é que eu vou comer, que isto é tudo o que eu gosto, é tudo o que eu como, normalmente. Tá? É os hábitos que nós temos. Tá? Mas o problema é que as coisas não são produzidas como eram de antes. Mas Analisa, é isso mesmo, é o modo de produção. É tudo industrializado, ninguém quer saber da nossa saúde. Não é de admirar que cada vez há mais doenças, doenças mortais, doenças raras, começam cada vez mais cedo nas crianças, etc. Isto tem que vir de algum lado, tá? E vem principalmente daquilo que nós pomos dentro do nosso corpo, que é o nosso combustível. Tá? Muito bem, Carla, já sabias que era o kefir? Susana Margarida Santos, os países nórdicos, falo da Noruega. Há alguma preocupação do governo com a saúde dos cidadãos? Sim, há. O último alimento que eu vou falar, é um alimento, sim, uma bebida. O último alimento que eu vou falar, por exemplo, a Noruega está excluída. Depois eu já vou explicar o que é e vocês vão perceber. No canal do Estado era impensável haver anúncios a Kinders, Red Bulls, etc, etc. Cá estamos, anos-luz. Sim, alguns países têm algumas diferenças. Estamos a falar no geral, e em especial no nosso país, não é? Portugal. Tá? Marisa Ferreira, boa noite. Sempre a aprender. Não gosta de leite nem queijo e o meu filho também nunca gostou. Ótimo, é menos uma coisa. Mas calhar dá-lhe pão, não é, Marisa? Digo eu. É raro encontrar um pai bem informado que não dá pão ao seu filho. Pelo menos com glúten. Núcia Ferreira, Nuno, partilhei. Obrigado. Para amigos, dá erro. Não deixa abrir? Não sei. A partida não há de dar erro nenhum. Partilhe na mesma. Pode ser um problema do Facebook e depois amanhã já dá, ou daqui a um bocado. Obrigado pelo menos tentou partilhar, está bem, Núcia? Isso é extremamente importante. Muito grato por isso também. Mais gente precisa de ouvir estas coisas. Olá, Lucília Esteves. Verdade, obrigado, diz a Maria Virgínia. Sim, pois é. Susana Santos, o que comer e onde comprar? Pois é um problema. É um problema. Temos que... Devíamos ser nós a produzir. É a única garantia que a gente tem de estarmos a produzir coisas em condições. Na realidade, não é? Mas não é muito viável para a maior parte das pessoas. De nada, Celina. Ritinha Brazão. E o menino gosta muito de leite. Ritinha. Leite de coco. Biológico. Com o mínimo de ingredientes possível. Tá? É uma boa opção. Biológico, tem que ser biológico. Já que os outros é mais difícil de achar, não é? Olá, Lucília. Boa noite. Grande verdade, esta semana comprou costeletas. Grelhou uma e ficou pequena. Nem se via. Ainda por cima comi e vomitei toda a noite. Lucília, o que tu vomitaste... Ou vomitaste porquê? Tu estiveste a comer antibióticos, esteroides, hormonas de crescimento, bactérias mortas, talvez parasitas, não sei que tipo de carne é que compraste. É um problema, tá? Uma pessoa mais sensível pode acontecer logo isso. Por exemplo, dor de estômago e só comeu carne e salada, tá? É um problema. Olá, João Carlos. Olá, Mira, eu sei que tu partilhas todos os dias, tá? Eu só falo estas coisas para as pessoas tomarem consciência que
que se as pessoas nunca ouvirem estas coisas, vão continuar a fazer o mesmo. E o mundo está cada vez mais doente. E as crianças ficam doentes e os pais não sabem porquê. E vão a correr com elas para o médico e o médico enche-as com medicamentos e elas aliviam alguma coisa, mas ficam mais doentes porque foram mais químicos que foram postos no corpo. O que nós precisamos não é de químicos, é de vitaminas e minerais, aminoácidos. Isso é o que nós precisamos. Não é de hormonas, nem de químicos, nem de pesticidas. Essa é a razão principal. Obrigado, Isa, pela partilha. Mensagem privada também pode ser, sim. Ou em público, ou em privado. Marisa Ferreira, adoramos pão. Pois é. Como é que eu adivinhei, não é? De nada, Ritinha. Com todo o gosto. Tá? Então, alimento número 6. Farinha branca. Tudo o que levar farinha branca, aquilo é praticamente tudo açúcar. Altamente inflamatório. Qualquer produto que leve algum tipo de farinha branca. Por exemplo, para quem procura comer pão sem glúten, existem várias farinhas. Algumas também são brancas, como por exemplo a farinha de arroz. Tá? Existem outras farinhas que não são brancas, que são benéficas. Farinha de linhaça. Eu já fiz pão sem glúten com farinha de linhaça, que é castanha. Tá? Estou só a dar um exemplo. Há sempre alternativas. Farinha branca é um veneno, transforma-se tudo em açúcar, que é altamente inflamatório para o corpo, rouba nutrientes, rouba água. Temos que evitar, que é altamente tóxico. E se a farinha for feita de alimentos que levaram pesticidas, pior ainda, porque eles estão lá também. Tá? Mesmo os biológicos devem evitar tudo o que é branco. Farinha é bom para engordar. Os porcos, por exemplo. Tá? Farinha branca, evitar também. Número 7. Adoçantes artificiais. Muita gente começa a tomar consciência destas coisas, começa a tentar fazer mudanças, como por exemplo, comer menos açúcar e passa para os adoçantes. Tá? Por exemplo, no café. Isto é muito comum, ver pessoas a beber café com adoçante. Os adoçantes artificiais, para quem não sabe como é que apareceu os adoçantes artificiais, foi sem querer. Estavam a fazer um inseticida. E alguém pôs o dedo e provou e aquilo era doce. E então, a indústria, para ganhar dinheiro, fez um adoçante. Tão bom. Tá? Os adoçantes têm vários problemas. Estou a falar, por exemplo, de sucralose, NutraSweet, aspartame, entre outros. Existem algumas alternativas naturais, ou mais naturais, como por exemplo a stevia, se for orgânica. Tá? Ou o xilitol, se for orgânico. Mas tem que ser orgânico. Isso tem mesmo que dizer que o xilitol também é orgânico. Ou a stevia também é orgânica. Tá? Porque se não for, não é totalmente bom. Mas são dos adoçantes naturais, os não têm problemas de saúde, que não causam grandes problemas, pelo menos, segundo os estudos que existem, são esses que nós podemos usar se forem biológicos, orgânicos. Tá? Todos os outros que tiver adoçantes, sucralose, NutraSweet, aspartame, este tipo de coisas, é altamente cancerígeno, primeiro que tudo. Existem estudos que mostram que faz os tumores crescerem. É extremamente perigoso para a nossa saúde. Tá? Adoçantes artificiais. Número 8, já falei dele. É uma droga, considerada uma droga mais viciante, provada em laboratório, uma droga mais viciante que a heroína e que a cocaína, é o açúcar. Tá? O açúcar, o branco principalmente, que é um açúcar isolado, em que o que é que isto vai fazer no nosso corpo? Além de inflamar o corpo, vai alimentar, por exemplo, uma bactéria que nós temos, e precisamos dela, que nós temos, por exemplo, no intestino, chamada Cândida, que provoca problemas como, por exemplo, a candidíase. Esta bactéria adora açúcar. Se vocês comerem açúcar, de vez em quando vocês não têm aquela vontade de ir comer açúcar, tá? É esta bactéria a comunicar com o cérebro que tu precisas de açúcar. E tu vais a correr, compras um chocolate porque precisas de açúcar. Tá? Tem a ver com este desequilíbrio que já há no intestino, na microbiota intestinal, e há mais bactérias umas do que outras. A Cândida é uma delas que se alimenta do açúcar. Os tumores alimentam-se de açúcar. É altamente tóxico. Tá? Temos que evitar, principalmente o branco. Tá? Reduzir, mas temos que reduzir na mesma. Nós, seres humanos, na altura do Paleolítico, segundo os estudos, nós comíamos mais ou menos 1 kg de açúcar por ano.
Os estudos hoje em dia mostram que a gente come 70. São 70 vezes mais. Porque ele vem misturado na comida, nos produtos embalados, etc, etc, etc. Tá? Açúcar, altamente tóxico, temos que reduzir. Tá? É difícil fugir a tudo, mas este tipo de açúcar, o branco, nós temos que fugir a 7 pés, como se costuma dizer em português. E alimento número 9, o último, e este se calhar vais ficar com a boca aberta. Raramente é falado, e eu já falei dele também, porque houve uma pessoa que está aqui no vídeo, a assistir no vídeo, que me disse que bebia este tipo de líquido, chamado água da torneira. E aqui, já não me lembro quem é que disse, foi a Susana, acho eu, aqui é a exceção da Noruega. O que eu vou dizer na Noruega não acontece. Tá? É um dos países onde não acontece. Mas em Portugal acontece, depende depois também de câmara para câmara. Tá? A água da torneira tem muito cloro e tem muito flúor. Tá? Para quem não sabe o que é cloro, é lexívia. Só que a percentagem de cloro é menor, tá? Na lexívia. Ou maior, já nem sei. Mas caso não sabem, é o que se põe nas piscinas também, por exemplo, que é uma coisa má para a saúde, cloro. Quando nós estamos a tomar banho, a água quente, este cloro evapora e torna-se num gás venenoso, tá? Por exemplo. Agora, beber ainda é pior, por causa do cloro e por causa do flúor. O flúor, existem estudos, é um veneno, ninguém deve usar flúor, nem nas pastas de dentes, tá? Eu não uso pastas de dentes com flúor há anos. Os estudos mostram que o flúor mata bactérias no intestino. Uma das coisas que faz. É uma neurotoxina, prejudica o cérebro, uma série de coisas, mas mata bactérias no intestino. Bactérias essas que são extremamente importantes, têm várias funções. Por exemplo, ajuda o nosso corpo a produzir vitaminas e minerais, ajuda a absorver da comida mais nutrientes, é onde está a maior parte do teu sistema imunitário, é no intestino. Isto é crítico para a nossa saúde. Nós temos uma boa microbiota intestinal com bactérias. Nós, ao ingerirmos água da torneira, estamos a matar a nossa saúde. Tá? E estas eram as informações que eu tinha para hoje. Espero que tenhas gostado. Vou só fazer um pequeno resumo para quem chegou mais tarde. Top 9 das comidas mais tóxicas do mundo. Segundo o naturopata que eu estive a ver, o Dr. John X. Ele tem outro nome, é conhecido pelos Dr. X. Número 1, óleos vegetais. Número 2, glúten. Número 3, soja. Número 4, leite. Número 5, carnes convencionais. Número 6, farinhas brancas. Número 7, adoçantes artificiais. Número 8, açúcar. Número 9, água da torneira. Existem mais alimentos que nos fazem mal. Estes são o top 9 que nos estão a destruir a saúde. Olha para estes 9 e vê quantas destas coisas tu ingeres por dia. Tá? Se fores uma pessoa com um bocadinho mais de cuidado, vê quantas vezes é que ingeres por semana. Está bem? Portanto, eu a seguir vou oferecer, já vou dizer. Eu a seguir já vou dizer... Albina, obrigado. Eu também sei que a Albina partilha todos os dias. Obrigado também por ajudar a fazer chegar estas informações a mais gente. Celina Nogueira, que peixe é que eu aconselho? Salmão selvagem. É um dos. Está bem? Obrigado, Lucília. Também sei que partilhas. Maria de Fátima Santana, não. Comer cereais, não. A maior parte dos cereais tem glúten. E açúcares, se for daqueles comprados em embalagens, glúten e açúcar são logo duas coisas que vão inflamar. Tá? Mais os pesticidas que aquilo levou, etc. E o arroz. O arroz também utilizado na indústria alimentar, se for usado arroz, é usado arroz branco, que é um arroz que não tem fibras, nem quase nutrientes nenhuns, e que se vai transformar em açúcar. Está bem? Isso é uma bomba inflamatória para o corpo. Está bem, Maria de Fátima? Não. Se for assim nestas condições que eu disse.
Mira Souza, é uma boa opção, sim. Farinha de trigo de sarraceno é uma boa opção. Também se chama trigo, mas não tem nada a ver com o trigo que tem glúten, tá? O trigo sarraceno não tem glúten, tem o mesmo nome de trigo, mas não tem glúten. Se for biológico, mira, sim, tá? É uma opção. Farinha de alfarroba também é uma opção, Carla. Biológica, também é uma opção. Também tenho em casa, farinha de alfarroba. Eu faço normalmente com... Ups, dei aqui a câmera sem querer. Aqui os fios todos. Também tenho farinha de alfarroba, tá? E quando faço pão, é raro, mas quando faço é com misturas de farinhas. Um bocadinho de alfarroba, um bocadinho de linhaça, um bocadinho disto, um bocadinho daquilo, tá? Oi, Teresa Ferreira. Susana Margarida Santos. O açúcar, o açúcar branco é um veneno. O açúcar amarelo é um veneno um bocadinho não tão mau como o branco. O açúcar mascavado é um veneno um bocadinho menos que o amarelo e um bocadinho menos que o branco. Tá? Mas é açúcar na mesma. Nós temos que evitar que nós andamos a comer açúcar demais e só nos prejudica a saúde. Por exemplo, uma das coisas que prejudica é as depressões. As pessoas que andam deprimidas, uma das coisas que lhes está a fazer mal é o açúcar. São químicos também e falta de nutrientes. Mas é o açúcar que está a fazer mal. E as pessoas às vezes acham que é só um problema mental, mas não é. Está tudo, temos uma ligação direta para o intestino. O intestino, na comunidade científica, chama-se o segundo cérebro, porque há uma ligação direta. Aquilo que a gente come influencia a forma como a gente se sente e a forma como a gente se sente influencia a nossa microbiota intestinal. Tá? É um caminho de ida e volta, com os dois sentidos. Tá? Portanto, Susana, o melhor é açúcar nenhum. Se é para adicionar alguma coisa, se for para fazer um bolo uma vez por ano, em que o seu corpo já está forte e saudável, e uma vez por ano numa festa, sim, é para ser açúcar, que seja um de coco, ou um mascavado, nunca ao branco. Está bem, Susana? Numa exceção, sim. Para usar diariamente, não. É muito açúcar na mesma. É como o mel. O mel tem muitos benefícios para a saúde. Se for usado todos os dias, é muito açúcar. Está bem, Susana? Espero ter explicado mais ou menos. Isto é tudo uma questão de equilíbrio. Nós comemos 70 kg de açúcar por ano em vez de um. Não é de admirar que haja tantos problemas de saúde, como por exemplo o diabetes, que é uma das doenças que cada vez há mais, não é? Tá? Toda a gente sabe que o problema principal é o açúcar. Está bem, Susana? Outra vez a câmera a virar. Maria Pinto, iscas no talho várias vezes, algumas encolhem, sim. As iscas é um alimento bom se for do animal que andou ao sol e comeu relva. É um alimento bom, muito bom mesmo. Se a gente compra de animais que foram mal alimentados, também encolhem, né? Por causa das hormonas. Exatamente, a gente chega a um ponto que não sabe o que é que há de fazer. Não sei quem é que perguntou aqui o arroz, mas eu já escolhi. Carla Duarte, usavas mascavado escuro, menos mal, mas se é para adicionar, é zero. É tudo uma questão de hábito. Uma fonte... Maria Pinto tem uma fonte privada, ok? Relacionado com a água. Carla Duarte também tem um furo em casa. Ótimo. Obrigado, Maria Pinto, pela partilha. Também costumas partilhar, eu sei. De nada. Maria de Fátima Santana e Nuxa, com todo o gosto. De nada, Nanda. A Rita diz, porra, até a água, salve-se quem puder. Pois é. Pois é. De nada, Lucília. De nada, Marisa. Minel, aveia integral faz mal, Nuno? Sim, faz. A aveia tem uma substância de difícil digestão também. Tá? Se for integral, de vez em quando, não é muito grave para uma pessoa saudável. Agora, Minel, para o seu problema, vai aumentar as inflamações, está bem? Eu
tivesse a sua doença, não comia. Aliás, eu comia, quando eu comecei a fazer algumas mudanças, eu mudei para a aveia. Até depois descobri que havia aqui, além da contaminação com glúten, né, que também leva, que havia uma outra substância que nós também não fazemos muito bem a digestão. Mas não é como o glúten, não é tão difícil como o glúten. Mas é da família do glúten. Tá? Agora não me lembro o nome exatamente dessa substância. Qualquer coisa ina. Não me lembro agora o que é. Está bem? A sua doença é evitar. Sim. Boa tarde, Maria Aparecida. Ou boa noite. Teresa Ferreira, arroz selvagem. Sim. Em termos de arroz, basmati, jasmim, integral e selvagem. Está bem? São os únicos que nós podemos comer. De preferência orgânico, porque senão leva lá químicos. Está bem, Teresa? São estes 4. Eu vou repetir. Jasmim, basmati, é arroz branco, mas são exceções. É um arroz que não foi refinado. Tá? O integral está lá tudo, não foi mexido. E o selvagem é um arroz que cresce em sítios selvagens, que é preto, mais comprido e mais fininho, que demora 40 minutos a cozer, ou 50, que eu comprei uma vez, e é caríssimo. Mas é muito saudável, sim. O arroz selvagem é muito saudável, está bem? Também existe um vermelho, se não me engano. Nunca provei, mas são estes 4 sim, está bem, Teresa? Susana Margarida Santos, não é a altura de comer bolinhos, está bem? Primeiro é preciso tratar da saúde. Tá? Quando estiver boa, pode comer um bolinho de vez em quando. Não há problema. Feito por si. Está bem? Agora não, nessa fase não. Lucília Esteves, o Nuno tem algum livro? Está-me a perguntar se eu já escrevi algum livro? Não. Está num projeto futuro a escrever alguma coisa, mas não vai ser tão rápido. Não vai ser já, nos próximos 2 anos não vai ser de certeza. Mas sim, já está programado eu fazer um livro com algumas destas coisas, né? Para ser mais fácil de consultar, talvez, né? Nós temos um guia do que podemos, do que não podemos e porque é que não podemos e que opções é que devemos ter e que este tipo de coisas, né? Porque é extremamente difícil a gente conseguir fugir a estas coisas, né? É o que se vende por aí. Um dia, está bem, Lucília? Um dia. Nada, Minel. Carla Duarte. Caro é não ter saúde. Tá? Caro e barato é um problema da nossa cabeça, da nossa mentalidade. Não existem produtos, nem alimentos caros, nem baratos. Se a gente acha que as coisas são caras, isso vai fazer com que as coisas continuem caras. Se a gente pensar de maneira diferente, por exemplo, isto é um bocadinho puxado para a minha carteira, mas se eu for ganhar mais dinheiro, se eu ganhar o dobro do dinheiro que eu ganho, tudo o que eu acho que é caro passa a ser barato. Porque a gente tem mais dinheiro. Isso não existe. As coisas nunca vão baixar de preço ou subir porque a gente acha caro ou barato. Isso é uma coisa que nos vai fazer mal a nós próprios, porque se nós nos focarmos no caro, vai tudo continuar a ser caro. Tá? Há coisas biológicas que são realmente mais caras, mas não são todas. Eu já vi pessoas no supermercado a pagarem 100 euros num carro de compras, mas se elas comessem saudável, elas poupavam dinheiro. Porque o carro de compras ia cheio de doces, bolos, Coca-Colas, sumos, pizzas instantâneas e este tipo de coisas. Se as pessoas não comprassem isso e comprassem frutas e legumes e frutas e coisas mais saudáveis, as pessoas poupavam dinheiro no supermercado. Tá? Estou a falar de pessoas, porque há pessoas assim, tá? Há pessoas que fazem este tipo de escolhas, cheias de problemas de saúde, e depois cheias de medicamentos, e depois gastam nos medicamentos. Carla, caro é não ter saúde. Isso é que é caro. Tá? Eu gastava muito menos dinheiro com medicamentos do que eu gasto com suplementos. Mas a qualidade de vida ninguém me tira. Eu agora tenho energia, tenho mais memória, vejo melhor, menos dores. O meu sistema agora funciona bem, consigo ter mais energia que miúdos de 18 anos. Tá? Eu aqui há uns anos fazia capoeira, havia miúdos que treinavam comigo com 14 anos, com 12, com 16. Eu fazia mais que eles.
Mas eu tomava suplementos e eles não. Tá? Não há nada, não há nada que pague o nosso bem-estar, a nossa saúde. Não existem coisas caras nem baratas, existem opções. Se vocês acham que as coisas são caras, isso não vos ajuda em nada. Elas vão continuar caras e vocês vão continuar na mesma e cada vez pior, porque têm essa mentalidade. Se vocês se focarem, o que é que eu posso fazer para ganhar mais, para poder fazer melhores escolhas, para poder ter mais saúde, isto é tudo uma questão daquilo que a gente se foca. Tá? É um problema mental que nós temos que mudar. Mas não é sentado a ver televisão que a gente muda estas coisas. É a ler livros, é a tirar cursos que nós não temos o hábito de fazer. Eu tenho, felizmente, fui por um caminho diferente há uns anos atrás, mostraram-me um caminho diferente em que só existe uma coisa, só existe um investimento na nossa vida que nunca ninguém nos pode roubar. É aquilo que tu investes em ti próprio. O livro que tu compras e que lês e que metes em prática. O workshop que tu foste e que aprendeste e puseste em prática. É isso que te dá valor. Isso ninguém te tira. Eu tenho um negócio também. Se eu fechasse o meu negócio hoje, eu amanhã abria outro. E começava a ter sucesso outra vez. Porquê? Porque eu tenho uma coisa que ninguém me vai conseguir roubar. Que é o que eu já aprendi. Porque estas coisas que eu vos ensino, eu estudo todos os dias. Mas há 22 anos para cá que eu, normalmente, por ano, no mínimo, por ano, eu tenho 2 formações diferentes com médicos. No mínimo. Este ano já fui a uma. Quem já me segue há um tempo viu, né? Eu até fiz vídeos em direto da Áustria. Foi no final de março. Em outubro, eu vou outra vez a outra. Com outro tipo de médicos, outra vez. E outro tipo de eventos também. Vou a 3 eventos aos Estados Unidos no princípio de outubro. Tá? É um investimento que eu faço para eu aprender mais. Aquilo que eu sei, ninguém me rouba. Está bem? Voltando aqui ao tema. Estas foram as comidas mais tóxicas, mas eu tenho aqui uma oferta para fazer a todas as pessoas que querem, que é o top 11, digamos assim. Aliás, são mais, mas pronto. O top 11 das comidas que curam. Não é só desgraças. Agora falei das desgraças. Agora tenho aqui o top 11 das comidas que curam. E para isso, se tu queres saber quais são as melhores comidas que tu podes comer para te ajudar o teu corpo a equilibrar e tu teres menos problemas de saúde e se não tens nenhum para prevenir que venhas a ter, vais-me mandar uma mensagem em privado e vais-me pedir. Tá? Eu vou falar um bocadinho contigo e vou-te dar estas dicas todas de forma totalmente gratuita, mas que eu paguei para aprender. Várias vezes, há 22 anos para cá, eu vou a eventos que eu pago do meu bolso porque eu quero aprender. Tá? E eu venho para aqui e dou estas informações gratuitamente e podia vendê-las. Tá? Mas eu acho que o devo fazer porque não há ninguém, pelo menos em português, que faça este tipo de coisas em Portugal. Não há ninguém que ensina as pessoas corretamente. Na televisão estas coisas não passam. Por isso, normalmente, eu peço sempre a vocês partilharem isto o mais que vocês puderem, em público, em privado, partilhem. Porque as pessoas precisam de aprender estas coisas. Tá? Eu paguei para saber isto. Com dinheiro e com tempo. E também uso o meu tempo para vos vir aqui ensinar. Tá? E não peço nada em troca. É a única coisa que eu peço. Quem quiser, né? Ninguém é obrigado, mas clicar no botão partilhar é uma forma de nós, em conjunto, podermos, pelo menos, tentar que mais gente veja estas coisas e que comece a ver que há um caminho diferente. Sem ser as drogas, sem ser andar doente, sem ter qualidade de vida, sem ser morrer cedo. Este tipo de coisas, tá? É isso que está a acontecer no nosso mundo. Cada vez mais cedo as pessoas morrem mais cedo, com doenças raras e coisas esquisitas. Não era assim antigamente, tá? Portanto, quem quiser, é só mandar uma mensagem privada, terei todo o gosto em partilhar. Foi o tema para hoje. Obrigado a todos por terem estado presentes. Eu volto amanhã às 21h30 para mais um vídeo. Um obrigado especial a todos os que participaram, puseram coraçõezinhos, fizeram comentários, perguntas, etc. Mas o mais especial de todos é para ir para estas pessoas que eu acabei de falar, aquelas que também querem fazer o bem aos outros e clicam no botão partilhar para que, quem sabe, a gente em conjunto salva mais algumas vidas, tá? Já ajudei
algumas pessoas a salvar vidas a algumas pessoas, e graças a vocês que costumam partilhar também. Houve muita gente que já chegou até a mim a pedir ajuda em situações que, se não tivessem tido alguma da ajuda que eu dei, talvez já cá não estivessem, tá? Portanto, obrigado a vocês que partilham, vocês também ajudam a salvar vidas. Em conjunto vamos tentar pelo menos fazer deste mundo um mundo melhor. Bem-aja a todos. Amanhã às 21h30 estou de volta para mais um vídeo. Tchau, tchau.